O Brasil caiu para a Noruega, foi eliminado da Copa do Mundo, mais uma vez para um time europeu. E sim, eu acho que o Ancelotti errou bastante nesse jogo contra a Noruega, mas não pelos motivos que muita gente anda dizendo. Vamos fazer uma análise um pouco mais fria desse jogo. Eu já reassisti essa partida e vamos trazer aqui uma análise de todo o panorama do jogo, de qual foi a estratégia do Brasil, o que deu certo, porque sim, algumas coisas deram certo, o que não deu certo, e dar alguns pitacos também em relação à minha opinião do que foi a estratégia e do que eu acho que de fato o Ancelotti errou nessa partida contra a Noruega. Vamos aqui já partir direto para o campinho para começar a falar sobre o jogo, porque a grande dúvida antes da bola rolar era quem entraria no lugar do Paquetá, né? O Paquetá que teve lesão, estava jogando aqui nesse tripé de meio campo junto do Bruno Guimarães e do Casemiro. E o Ancelotti já tinha dado pistas, né, de que entraria com o Martinelli nessa posição. E diferente do que o Martinelli jogou durante grande parte da passagem dele na seleção brasileira, até com o próprio Ancelotti, o Martinelli não jogou de ponta, ele jogou de fato mais por dentro aqui. Claro que é um jogador que tem uma leitura completamente diferente da do Paquetá, de como ser esse meio campista, por serem jogadores diferentes de fato, um jogador menos criativo, mas mais voluntarioso e tal. Mas o Martinelli foi quem jogou nessa posição aqui. Nem acho que o Martinelli tenha feito uma má partida, tá? Mas também não acho que tenha feito essa partida tão boa quanto algumas pessoas estão falando. Acho que ele erra em alguns lances, erra em alguns momentos, e ele é um jogador, até por característica mesmo, menos criativo que o Paquetá. Então, vários passes, várias pifadas que muitas vezes era o Paquetá quem fazia, o Martinelli não tem condições de fazer. E jogando nessa posição, talvez ele precisasse ter feito em alguns momentos, mas não fez. No lance do gol anulado, por exemplo, da Noruega, logo no começo do jogo, é um lance em que a bola entra aqui do lado direito, né, pro Sorloth, e na hora que ele vai fazer o cruzamento, o Martinelli vem acompanhando a jogada toda. Na hora que vai sair o cruzamento, tem, sei lá, 2 jogadores da Noruega aqui na entrada da área, ninguém do Brasil, porque tava todo mundo entrando na área para defender aqui o Haaland, né, defender os atacantes, e o Martinelli, ao invés de acompanhar até o final e tentar fechar o cruzamento rasteiro para trás, que era a única opção que tinha o jogador da Noruega, ele desacelera e para aqui atrás, e aí deixa todo esse buraco aqui na entrada da área. Por que eu tô falando desse lance? Porque esse é o lance que quem é meio campista de fato, de origem, teria um pouco mais o cacuete de tentar fechar. Teria um pouco mais a noção de que aquele espaço não pode ficar aberto. E o Martinelli, por não ser um meio campista, por ter sido uma improvisação do Ancelotti, tá? Eu vou considerar dessa forma, ele não fez essa situação. Mas bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre aquele que pra mim foi o grande pecado da seleção brasileira, que foi o que mais estão criticando, que é em relação à estratégia do Ancelotti pro jogo, né? O Ancelotti, ele veio com uma estratégia de dar a bola para a Noruega, tanto que o Brasil terminou o jogo com 34% de posse de bola. E a ideia era dar a bola para a Noruega, tentar recuperar e acelerar o jogo. E se a gente parar para analisar friamente, tá? Essa estratégia, em determinado momento, até pode ter dado certo. Mas ela chegou a um nível que pra mim extrapolou muito do ponto. Olha essa informação aqui, esse tweet do Rodrigo Coutinho, um analista do Grupo Globo que eu admiro muito, muito bom comentarista, muito bom analista. Ele traz essa seguinte informação: a Noruega trocou mais passes hoje, né, no caso contra o Brasil, do que contra a Estônia e contra a Moldávia pelas eliminatórias. Esse número aqui é assustador. Esse número é assustador. Então, o Brasil teve essa estratégia de dar bola para a Noruega, mas foi num nível que pra mim passou do ponto. E passou tanto do ponto que eu até fiz um vídeo logo assim que acabar o jogo, né? Trazendo aqui quanto tempo a seleção da Noruega teve a bola, teve a posse da bola, até sair o lance do primeiro gol da Noruega. Esse lance aqui eu até diminui para conseguir ver aqui o tempo. Ó. Esse passe aqui do Bruno Guimarães, que vai entrar no Danilo, aos 74 minutos de jogo, ali 29 do segundo tempo, foi o último passe que saiu do pé de um jogador do Brasil e terminou no pé de outro jogador do Brasil. O último passe que conectou 2 jogadores do Brasil antes de sair o gol, que sai aos 79, ou seja, 5 minutos depois. No meu vídeo eu até falei que foram 6 minutos, mas
o SofaScore me traiu, porque eu olhei no SofaScore e vi que o minuto do gol foi aos 80. Mas não foi, ele foi aos 79. Tanto que o próprio SofaScore depois se corrigiu. E aí eu falei lá que foram 6 minutos de troca de passe. Não foi, foram 5. Mas ainda assim é muito tempo. Então esse lance aqui, o 74, foi o último passe entre dois jogadores da seleção brasileira antes de sair o gol da Noruega. Eu tenho até aqui aquele simulador da BBC, pra gente poder dar uma olhada aqui. Exatamente no momento do passe, olha lá, o passe do Bruno pro Danilo. E a gente vai ver toda essa jogada junto aqui, nesse vídeo, pra gente poder entender como é que foi essa posse de bola da Noruega. Porque a gente vai ver que assim, o Brasil até tocou na bola em alguns momentos, olha lá. O Casemiro pegou, mas o Brasil nunca conseguiu conectar um outro jogador. Olha lá, chutão pra frente da Noruega, o Haaland ganha. A Noruega vai alugar o campo de ataque aqui, olha lá, e já vai obrigar o Alisson a fazer uma grande defesa. Isso logo no começo. O Alisson espalma a bola, vai pra lateral. Ou seja, um jogador da seleção brasileira tá encostando a bola, que foi o Alisson. Mas a posse da bola continuou pra Noruega. Olha lá, vai ser cobrado aqui o lateral pelo Wolf e aí começa a toqueira, né? Começa a toque pra lá, toque pra cá, vai tocando passe. A gente vai ver até que em determinado momento o Brasil até vai conseguir botar o pé na bola. Seja pra fazer um desarme parcial, seja pra conseguir limpar a área, né? Tirar a bola aqui da pressão. Olha lá. Olha como é que tem liberdade. Olha lá, vai sair o cruzamento, faz aqui o bloqueio, o Marquinhos não tem opção, bica pra frente. Bola de novo pra Noruega. Então perceba, o Marquinhos até teve a bola, mas ele não conseguiu fazer um passe pra ninguém. Então continua sendo o último passe, aquele passe do Bruno Guimarães pro Danilo. Olha isso. Olha a passividade da seleção brasileira na marcação. Isso aos 30 do segundo tempo, gente. O jogo 0x0. O Brasil não tava ganhando o jogo. Não é que tava ganhando o jogo e podia se dar o luxo de jogar no contra-ataque. Não, o jogo tava 0x0. E a seleção da Noruega foi trocando passe, e circulando, bola pra lá, bola pra cá. Olha isso, cara. O jogador da Noruega chega a ficar ali até numa posição meio de relaxamento com a bola no pé. Cara, isso aqui não é um jogo de Copa do Mundo, isso é bizarro. Ela sai um outro chutão, olha lá. O Brasil de novo consegue tocar na bola, bicuda pra frente, joga a bola pra lateral. O que acontece? A bola continua com a Noruega. Então, já tá aqui no minuto 78, olha lá, já se passaram mais de 3 minutos e a bola continua nos pés da Noruega. Vai ter pé na bola, joga a bola pra lateral. A bola sai pela lateral e aqui vai ter a substituição, que é a entrada do Ederson no jogo. Olha lá, vai sair aqui, vai ser substituído. Entra o Ederson. Sai o Bruno Guimarães, entra o Ederson. Bate lateral, a Noruega vai circular a bola. E nessa posse aqui é que vai sair o gol. Olha lá, a bola vai lá do lado direito. Vai sair o cruzamento. O Haaland ganha do Gabriel Magalhães. Cara, isso aqui é inacreditável. 5 minutos de posse de bola até fazer o gol, com o jogo empatado, com tamanha passividade. Eu acho isso aqui inacreditável. Bom, de qualquer maneira, eu acho que essa estratégia, por mais que ela tenha sido absurda, principalmente pelo resultado, né, porque não funcionou, não trouxe o resultado para a seleção brasileira, ela, em determinados momentos, ela fazia sentido e ela funcionou, tá? Tanto que com 14 minutos de jogo, o Brasil tem uma chance, justamente marcando num bloco um pouco mais baixo, recuperando a bola rápida, que foi o Ryan recuperando em cima do Nusa, que foi talvez o jogador que mais recuperou essas bolas, foi o Ryan no primeiro tempo, e o Nusa era o que mais estava perdendo, então normalmente o Brasil conseguia recuperar essa bola aqui pelo lado direito mesmo, e aí essa jogada é o lance que sai o pênalti em cima do Matheus Cunha, com 9 minutos, que o Bruno Guimarães acaba desperdiçando. Então, graças a essa estratégia de dar a bola para a Noruega, marcar num bloco mais baixo, recuperar e acelerar, o Brasil conseguiu criar algumas chances. Teve o pênalti, teve outras oportunidades também. O que eu não aceito, e que eu tô vendo muita gente falar para defender essa estratégia de dar tanto a bola assim para a Noruega, é que muita gente tá pegando esse dado aqui, ó. O dado dos expected goals, né, do gols esperados, que é o XG, ou XG em inglês. E aí muita gente fala, ó como é que não deu certo a estratégia do Ancelotti? O XG do Brasil é 2.60, ou seja, esperava-se que o Brasil marcasse nesse jogo, pelas chances que criou, 2.6 gols. Enquanto a Noruega só 1 gol. Então o Brasil foi melhor, teve mais chances, criou mais. Qual que é o problema desse dado aqui, ser analisado sem entender o contexto? É que o Brasil teve 2 pênaltis no jogo. E o XG de um pênalti, olha aqui, é de 0.79.
Então se você pega os 2 pênaltis da seleção brasileira, ou seja, 0,79, por 2 vamos botar 1,60, vamos arredondar, e tirar aqui do total, ele cai de 2,60 para 1. Ou seja, fica exatamente igual o XG da Noruega. Inclusive tem vários sites de estatísticas que na hora de considerar o XG, ele coloca sim um XG, mas ele coloca muitas vezes também logo abaixo Non-Penalty XG, que é o XG sem considerar as situações de pênalti. Justamente para tentar pegar e ter ali um dado mais verídico de chances que você de fato criou. É claro que um pênalti você sofreu, beleza, mas a situação do pênalti, que é ter um jogador com a bola ali na marca da cal, sem ninguém na frente, sem ninguém perto, sem ninguém marcando, tão próximo do gol, podendo finalizar tão livre, é uma chance que durante os 90 minutos, que se você tiver que criar uma jogada para colocar um atacante, um jogador nessa situação, é quase impossível, pô. Por isso, inclusive, o XG do pênalti é tão alto. Porque é uma chance muito clara de gol. Mas não é uma chance que você de fato cria. Você teve um pênalti, você sofreu ali uma falta dentro da área, e aí resultou no pênalti. O próprio lance do Matheus Cunha, ele tava dando tapa em direção à linha de fundo. Eu não sei se aquilo ali viraria de fato uma grande chance de gol. Talvez virasse, talvez fosse até gol. Mas não chegou a se concretizar essa oportunidade. Então eu gosto muito desse non-penalty XG. Nesse XG sem considerar os pênaltis. Para tentar avaliar melhor o que foi a criação de um time no jogo para o outro. E aí, se a gente tirar os 2 pênaltis do Brasil, fica muito mais equilibrado aqui o jogo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar em relação ao XG. Mas, repito, eu acho que o Brasil teve, em alguns momentos, situações em que essa estratégia parecia que poderia funcionar de fato. Se o Brasil tivesse sido mais eficiente, se o Bruno Guimarães tivesse feito o gol de pênalti aos 14 minutos do primeiro tempo, poderia ter sido um jogo completamente diferente. Se uma bola ali, aquela bola que o Martinelli não alcançou no cruzamento do Casemiro, se ele alcança aquela bola e faz o gol, poderia sim ter sido um outro jogo completamente diferente. E eu entenderia você manter essa estratégia até o fim. Porque você estava ganhando o jogo. Só que a partir do momento em que você entra com uma estratégia de dar a bola pro teu adversário, você tem 1, 2, 3 chances e você não converte, chegar até o final do jogo mantendo essa estratégia é muito perigoso. E principalmente mantendo a passividade que o Brasil manteve durante todo o jogo. Eu não tô falando que o Brasil tinha que ir lá pressionar a saída de bola da Noruega, até porque todas as vezes que fez isso fez mal. E essa é uma crítica que eu tenho para quem me acompanha em todas as redes sociais desde o começo do trabalho do Ancelotti. O Brasil nunca conseguiu pressionar bem a saída de bola do adversário. Eu nunca achei a marcação da seleção brasileira encaixada. Sempre deixou buracos inacreditáveis. E foi assim contra a Noruega. Sempre que a gente tentou subir para pressionar, lá em cima, abafar, a gente se deu mal. As nossas recuperações de bola foram marcando mais recuado, mais atrás, mais baixinho. E aí ele recuperava e acelerava com espaço nas costas dos zagueiros da Noruega. Então, eu acho que a partir do momento em que você chega ali, meio do segundo tempo, as coisas não funcionaram, você precisa querer ter mais um pouquinho o controle do jogo. Você precisa ter mais tesão de ter a bola. Até para evitar que aconteça o que aconteceu no lance do primeiro gol. Que o teu adversário tenha 5 minutos contínuos de posse de bola. Isso pra mim é um completo absurdo. Isso pra mim passou muito do ponto. E quando a gente chega num segundo tempo, e aqui eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre as substituições. Quando a gente chega num segundo tempo, isso fica ainda pior, porque no primeiro tempo teve uma posse de bola maior da Noruega, o Brasil teve só 35%, aqui pegando os dados do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, em determinado momento, a seleção... eu não peguei aqui a imagem. Mas a seleção brasileira chegou a ter 27% de posse de bola. No momento em que o Neymar entra em campo, o Brasil tinha, pegando o recorte só do segundo tempo, o Brasil tinha 27% de posse de bola. Ou seja, se o Brasil estava dando muita bola para a Noruega no primeiro tempo, no segundo tempo estava ficando ainda pior. E foi por isso que o Ancelotti começou a mexer. E ele colocou o Endrick em campo. Foi a primeira opção, a primeira substituição que ele faz. Ele coloca o Endrick no lugar do Matheus Cunha. E essa substituição foi boa. Deu ao Brasil um respiro dentro do jogo que o Brasil não estava tendo. Tanto que no primeiro lance, na primeira jogada do Endrick, é aquela bola que o Brasil recupera de novo. Recupera e acelera. Recupera, o Vini dá um passe sensacional, deixando o Endrick na cara do gol, e o Endrick perde.
essa oportunidade. Foi mais uma chance que o Brasil criou nessa estratégia de contra-ataque, recuperar e acelerar. Só que depois desse lance aqui, desse gol perdido do Endrick, o Brasil ainda teve outras oportunidades. Teve uma bola ajeitada de cabeça do Endrick pro Ryan, que o Ryan finaliza rasteiro e o goleiro faz uma boa defesa. Aliás, o que pegou o Nyland, o goleiro da Noruega, que está sem clube, tá? Teve contrato agora se encerrando com o Sevilha, time onde ele era reserva. Ele fechou o gol e esse lance aqui foi mais um dos lances em que ele fechou o gol. Então foi uma ajeitada do Endrick de cabeça pro Ryan finalizar e o goleiro fazer a defesa. E ainda teve esse lance aqui do Bruno Guimarães, né? Foi um chute a queima-roupa e o Nyland de novo saiu em cima dele e conseguiu fechar muito bem e fazer a defesa. Vou até diminuir aqui pra ver, ó lá. A defesa do Nyland nessa situação. Até eu acho que o Ryan estaria impedido nesse gol, tá? Se fosse de fato gol, provavelmente não teria valido. Mas foram ali 4, 5 minutos em que o Brasil criou ali, impediu umas 2 ou 3 oportunidades em sequência. Com o Endrick entrando de centroavante. E aqui é importante a gente frisar isso. Com o Endrick nessa posição, entrando no lugar do Matheus Cunha, funcionando como um centroavante, o Brasil melhorou no segundo tempo. Conseguiu ter respiro dentro do jogo. Só que o Brasil não conseguiu fazer o gol. E a partir do momento em que o Brasil não conseguiu fazer o gol, o Ancelotti quis mudar de novo. E nessa segunda mudança, aí sim pra mim ele errou. Ele coloca o Neymar em campo. E ele coloca... Quem mais foi que entrou, rapaz? Agora me fugiu aqui, deixa eu até pegar aqui. Ele coloca o Neymar e o Danilo. É isso. Ele coloca o Neymar e o Danilo em campo. E aí eu nem falo que essa substituição foi errada pela entrada do Neymar. Que sai o Ryan, né? É o Bruno Guimarães que sai, né? Não, é o Martinelli. Sai o Ryan, sai o Martinelli. O Bruno Guimarães sai depois, pra entrada do Ederson. Sai o Martinelli, então ele bota aqui de fato um meio campista pra compor o meio campo, né? O Martinelli que tava improvisado por ali. Entra o Neymar e tira o Endrick do centroavance. E aqui pra mim é o que prejudica muito a seleção, mas não pelos motivos que muita gente tá falando, tá? Porque muita gente tá trazendo aqui o lance em que o Endrick falha, esse lance aqui, em que o Endrick falha no bote, que é justamente o lance do gol da Noruega, o lance do primeiro gol. Ah, tá vendo? Botou o Endrick de ponta direita, ele falhou na marcação, e aí por isso saiu o gol da Noruega. E assim, de fato o Endrick poderia ter feito melhor aqui, tá? Eu acho que esse bote do Endrick foi feio, ele foi de perna esquerda, tudo torto, era pra ter ido de perna direita, enfim. Não é muita dele, de fato, nunca foi, mas ele poderia ter feito melhor aqui nessa situação. Só que, quando a gente olha pra lances que já vinham acontecendo antes do Endrick virar a ponta direita, olha isso aqui. 7 minutos do segundo tempo, 52 minutos de jogo, Ryan tomando bola nas costas e o Schelderup fazendo cruzamento na área. Esse cruzamento aqui foi antes do Endrick entrar. E esse buraco aqui, o corredor por onde a Noruega estava criando jogadas, já estava exposto, tá? Primeiro lance, 52. Outro lance é 55. De novo o Schelderup recebendo a bola nas costas do Ryan. E esse cruzamento vai sair na área, a defesa corta. 57. De novo. Bola nas costas do Ryan pro Schelderup. Vai sair o cruzamento, a zaga corta. Aos 65, a mesma coisa. Bola nas costas do Ryan, o Schelderup faz o cruzamento. Esse aqui foi o primeiro lance que levou perigo. Que é aquela bola que o Alisson sai meio estranho, dá um tapinha na bola, a bola bate na barriga do Gabriel Magalhães e quase sobra no pé do Haaland. Então a Noruega já tinha criado, nesse momento aqui, já com o Endrick em campo, mas jogando de centroavante, ou seja, o Ryan permanecia aqui jogando como ponta direita. A Noruega já tinha criado uma grande oportunidade. E depois, logo na sequência, 1 minuto depois, criou a segunda. Ainda com o Endrick de centroavante. Que é aquele cruzamento que o Haaland não chega, mas assim, por um pentelésimo, ele não chega na bola e já faz o primeiro gol. Então a culpa do gol ter saído do primeiro gol não foi pelo Endrick estar jogando de ponta direita. Porque a Noruega já estava maturando esse gol sair por ali desde antes disso. Para mim, o erro do Ancelotti foi ter tirado o Endrick de centroavante e ter tirado o principal escape do Brasil, ter tirado o respiro da seleção brasileira no segundo tempo.
Então se o Endrick entra como centroavante, a gente consegue criar ali 3, 4 oportunidades, consegue ter um respiro, sair um pouco ali de trás, e logo na sequência o técnico faz uma substituição que mata isso. Porque com o Neymar em campo a gente perdeu o escape. Não era o Neymar que ia dar esse escape. E aí eu nem falo pelo Neymar. Acho que eu não colocaria o Neymar no 0x0, tá? Eu não acho que era jogo pra ele. Justamente porque a gente precisava de alguém pra ter escape. E não de alguém pra tentar segurar ali. Enfim. Tentar lançar outros. Acho que o Endrick de centroavante com o Vinícius ali lançando ele. Ou com outros jogadores lançando ele. Chegou a funcionar no segundo tempo. Foi uma boa substituição. Mas aí ele matou logo na sequência, ele matou logo depois das segundas substituições. Bom, saiu o primeiro gol, começou aquele desespero. Ainda sobre o primeiro gol, na verdade, eu queria citar aqui o Ederson, né, que entrou ainda também antes da primeira etapa, ele entrou no lugar do Bruno Guimarães, né, saiu o Bruno Guimarães, entrou o Ederson, nem tá, tá aqui, o Ederson, que não é 23, é o 2, entrou o Ederson por aqui, e o Ederson ele entrou com a missão de passar instruções para alguns jogadores. Então, esse aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui mais para vocês poderem enxergar. Esse aqui no cantinho direito é o Ederson. Ele entra e ao invés de ir para a posição dele, que seria essa aqui, fechando a linha de 4 aqui, ele vem dar instruções pro Casemiro e para mais alguém que tava aqui afora. Não confesso que eu não lembro quem que tava aqui, não sei se era o Douglas Santos. Mas ele vem conversar com a bola rolando. Ele vem conversar aqui com os jogadores para passar as instruções que o banco pediu para ele passar. Essa jogada vai se desenvolver para cá. O Endrick, ele acaba baixando aqui para tentar fechar um passe que estava um pouco mais por dentro. E isso ajudou o Endrick a chegar um pouco mais atrasado nessa jogada. Então o Ederson entra meio perdido no jogo também. Meio que sem entender o momento que ele pode passar instruções para os companheiros. Vou até levantar aqui a bola. Quem levantou essa... Quem pontuou isso aqui pela primeira vez não fui nem eu que vi, foi a Amanda, a comentarista da Casa TV, que aliás está fazendo um excelente trabalho nessa Copa do Mundo, baita comentarista. Ela que levantou essa bola do Ederson vindo fazer passar uma instrução, né? Passar um recado para um companheiro e deixando o buraco aqui que o Endrick teve que cobrir logo na sequência, sair esse efeito cascata, né? Então essa entrada do Ederson também não foi legal. Então, cara, no fim das contas, foi um jogo muito ruim da seleção brasileira. O Neymar ter entrado, acho que muita gente tá falando, batendo muito mais nele por ser ele do que por qualquer outra coisa. Eu acho que a entrada dele não foi por ele, o que prejudicou, foi por essa situação de ter tirado o Endrick de centroavante. Claro que essa última imagem aqui do Neymar com a camisa da seleção brasileira, de um dos melhores jogadores que já vestiram essa camisa, de um cara que é um dos maiores artilheiros da seleção, que fez tudo que ele fez, que foi um dos grandes jogadores da última década aí no mundo. Ele ter essa última imagem aqui, batendo boca com o goleiro da Noruega, num gol de honra, que não valia de nada, é muito feio. Eu fico triste por ele, assim, de fato, realmente. Por essa imagem ter sido a última imagem do Neymar com a camisa da seleção. Acho que poderia ter sido de outra forma, mesmo sendo eliminado. Mas enfim, de qualquer maneira, acho que é mais uma eliminação da seleção brasileira em Copa do Mundo, mais uma eliminação por uma seleção europeia. E essa estratégia do Ancelotti, cara, eu confesso que eu entendo você ter ela como a sua principal estratégia. Os jogadores da seleção brasileira, de fato, eles tendem a render muito mais jogando em contra-ataque, jogando com espaço para correr nas costas do que tendo a bola. Mas eu acho que você precisa ter um pouco de leitura do momento, leitura do contexto, leitura do jogo. E ter deixado a Noruega trocar passes por 5 minutos antes de sair o lance do primeiro gol, antes de sair o gol, né, o primeiro gol do jogo, o gol do Haaland, o primeiro gol do Haaland, pra mim isso é um absurdo. Pra mim isso é o pior de todo o jogo dessa eliminação. Não foi a entrada do Neymar, não foi o pênalti perdido do Bruno Guimarães, não. Pra mim isso é o que mais me irrita nessa eliminação da seleção brasileira. Bom, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem. Não gostaria de estar fazendo esse vídeo da eliminação da seleção brasileira tão cedo aqui. Eu estou tentando voltar a fazer vídeos no meu canal. Queria falar mais sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo aqui no canal, mas infelizmente
não vai ser possível. Vou continuar falando de Copa do Mundo, é claro, então se inscreva no canal, ativa aí o sininho para poder receber as notificações. Estou voltando a fazer conteúdos aqui, tentando ser cada vez mais presente aqui no YouTube, que é uma rede que eu gosto muito, mas que acabei ficando afastado por um tempo. Então me ajudem aí compartilhando o vídeo para chegar cada vez mais gente, deixem um like para o YouTube poder recomendar mais os meus vídeos para mais pessoas e quem sabe o canal voltar a engrenar por aqui, beleza? Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.